Agora, vamos analisar a quantidade de partidos políticos iludindo o povo que pensa ter muitas opções, mas, na verdade, os partidos existentes atualmente têm o mesmo propósito: implantar o regime socialista, utilizando a teoria das tesouras. Você conhece a teoria das tesouras? Dois grupos ou dois partidos fingem ser adversários, se ofendem, brigam, xingam, disputam eleições como se fossem inimigos, mas na verdade servem aos mesmos senhores e aos mesmos interesses, o tal de comunismo moderno. E desse jeito e aos poucos vão podando a democracia dos dois lados. Analisando fatos, percebemos que nada se perde no movimento revolucionário. Sem reparar nas ambiguidades estratégicas, a população pagadora de impostos cai na armadilha onde uma ação criada para tentar se fazer justiça se torne uma ferramenta para a construção da tirania. Analise você a greve dos caminhoneiros. Ainda tem sindicatos, militâncias, Ministério da Educação e Cultura, mídia golpista na televisão, jornais, revistas, livros, cinemas, entre outros, e uma imensa rede de linhas auxiliares atuando ininterruptamente para a implantação do comunismo. Com o aumento da criminalidade, a população fica amedrontada, refém da injustiça e o medo, que é um fator imobilizador, pois vemos a olhos nus que facções criminosas altamente armadas dominam mais e mais o país. Ferramentas ideológicas, o relativismo, o multiculturalismo, coexistência de várias culturas num mesmo território, politicamente correto, a intenção camuflada de ser usado para censurar a linguagem ou ação que supostamente marginaliza ou insulta pessoas ditas desfavorecidas ou discriminadas. O politicamente correto censura o que as pessoas falam para controlar o que elas irão pensar. O granchismo, criticismo, procura determinar os limites do entendimento humano. Niilismo, o problema da vida futura. Materialismo, niilismo. O niilismo é fruto da doutrina materialista, significa ausência de toda a crença. Como a matéria é a única fonte do ser, a morte é considerada o fim de tudo. Os adeptos do niilismo incentivam o gozo dos bens materiais, dizendo que quanto mais usufruirmos deles, mais felizes seremos. A consequência do niilismo é a corrida em busca do dinheiro, da projeção social e do bem-estar material. Cientificismo afirma ser a ciência superior a qualquer outro saber ou conhecimento para compreender a realidade, como autoridade divina e filosófica. Desconstrucionismo, questionar os pressupostos que dão sustentação a um conceito firmemente estabelecido pela tradição. Desconstruir estereótipos, desconstruir a forma clássica. Direitos humanos protegem bandidos e deixam a sociedade refém da violência, neutralizando a ação policial, culpando o policial pela morte de bandidos. E com isso estamos perdendo muitas vidas, vidas de pessoas de bem. Para isso, a moral deve ser violada. O discernimento deve ser confundido, a linguagem novilíngua deve ser difundida, a inteligência deve ser degradada e a ordem deve ser demonizada. Relativização de tudo, sexo livre, normalização da pornografia. Hedonismo, excessiva busca pelo prazer como bem supremo, como valor diretriz da sociedade.
normalização da loucura, ideologia de gênero, culto aos instintos humanos, animalização do homem sendo um progresso, dilatação do conceito de arte e, através dela, fazer a revolução cultural e, se possível, com proteção artificial legislativa, tudo pela arte, liberação de drogas, tráfico de crianças, tráfico de órgãos, prostituição infantil, glamorização do homossexualismo, pedofilia vista como normal, qualquer tipo de união ou arranjo entre pessoas, não importando o número, poliamor, e nem os tipos de pessoas presentes, adultos, crianças, animais, plantas, defuntos. Zoofilia adquirindo status de casamento, incesto, necrofilia e demais aberrações que rebaixam, bestializam e reduzem os homens a seres primitivos, legados a seus desejos, apetites e necessidades instintivas, e ainda agradecendo e celebrando estas conquistas. Resumindo, desconstruindo as famílias, as pessoas começam a morar sozinhas e, quando tiverem algum problema, não terão a quem recorrer, tendo que se submeter ao poder do Estado, SUS, creches, fechando assim o círculo de controle sobre a população. 3 segundos de silêncio. Aí fica a pergunta: a quem interessa o caos? O caos interessa ao socialismo-comunismo, que se aproveita da situação de crise como falta de abastecimento, fome, violência para tomar o poder e se instalar. As famílias globalistas preservarão toda a alta cultura, o conhecimento, boas tradições que visam destruir, resguardando estes tesouros para suas famílias dinásticas e tradicionais, se relacionando entre elas com casamentos que garantam suas permanentes existências, transferências de poder, patrimônios, supremacias e domínio sobre os demais escravos, humanos, sem identidades, personalidades, virtudes, unidades, inteligência e forças para os contraporem. Usaremos o idiota útil na linha da frente. Incitaremos o ódio entre as classes. Destruiremos a sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas. O Estado será Deus. A minoria organizada irá sempre derrotar a maioria desorganizada. Vladimir Lenin, 1870-1924. Portanto, brasileiros, acordem enquanto é tempo. Acordem! Acordem!